Meus queridos amigos e irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais uma resenha literária em algum lugar do jardim, que é a nossa resenha semanal, toda terça-feira, 20 horas. Eu e meu amigo Silvio Mariano, eu faço o primeiro momento, Silvio entra no segundo momento. Antes, essa resenha era feita somente por mim, mas eu, sabedor que o Silvio é um grande conhecedor de literatura espírita e também um memorialista, então convidei Silvio, Silvio ainda bem aceitou e a gente está fazendo essa tabelinha aqui. Mas na noite de hoje, a flor do meu jardim, em algum lugar do meu jardim, eu trago esta flor da literatura espírita, Espiritismo século XXI, do querido Zalmino Zimmermann, que adorna o nosso plano de tela, né? Partindo daquele pressuposto de que toda casa sem livros é como um jardim sem flores, então o nosso jardim de flores de hoje ofertou para nós esta flor. Espiritismo século XXI, Zalmino Zimmermann, um juiz gaúcho, né? Ele era do Rio Grande do Sul, então foi juiz federal, também em formação na área de psicologia, onde foi professor titular da Faculdade de Psicologia da Unicamp. Então, vejam bem que homem com lastro de conhecimento multifacetado, não é? Então, querido Zalmino Zimmermann desencarnou em 2015 por complicações cardíacas, mas ele nos deixou obras-primas. Eu costumo mostrar apenas o livro da noite, mas eu não posso deixar de me referir aqui a obra Perispírito, que é a obra-prima do Zalmino Zimmermann, né? Um verdadeiro tratado sobre perispírito. Aqui é um compêndio onde você encontra absolutamente tudo sobre perispírito. Então, está aqui o querido Zalmino Zimmermann com sua obra-prima. Agora, Espiritismo século XXI. Vejam bem que o Zalmino Zimmermann tinha um cuidado, uma estética das suas obras, né? Então, muito bem encadernado, edições muito belas, né? Mas essa obra, Espiritismo século XXI, é impressionante, porque o Zalmino escreveu essa obra e desencarnou. Então, vejam bem, ele faz uma antevisão dos princípios espíritas e suas consequências no mundo de amanhã. E, claro, ele, como um grande juiz, inclusive presidiu a Abrame, daqui a pouco vamos falar nisso. Então, ele traça aqui um panorama para o futuro do espiritismo na área da ciência, espiritismo e ciência, espiritismo e filosofia, espiritismo e religião, espiritismo na arte. Então, veja os desdobramentos. Então, é uma obra colossal. O querido Zalmino, ele vai no passado mostrando o que o Espiritismo produziu nesse campo, vem para o presente e aponta, abre o leque para um futuro radioso de bênçãos em todas essas áreas, ciência, filosofia, religião, na arte também. E o querido Zalmino Zimmermann foi o fundador, criou a Abrame, Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, e que até hoje existe a Abrame, né, reunindo todos os magistrados espíritas do Brasil. Então, foi um espírito fazedor, um homem com um trabalho imenso em diversos campos, né, e que nos legou a obra-prima é essa aqui, Perispírito, um verdadeiro tratado, um compêndio, a obra Espiritismo século XXI, mas ainda tem uma obra importantíssima que o nosso querido Silvio Mariano trará no segundo momento aqui na nossa resenha literária. Então, meus queridos amigos e irmãos, em algum lugar do meu jardim, a flor da literatura espírita que eu trago para vocês é Espiritismo século XXI, do querido jurisconsulto Zalmino Zimmermann, fundador da Abrame, Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, um gaúcho que desencarnou em 2015. Hoje deve estar trabalhando enormemente
né, com galhardia, com essa categoria que ele sempre trabalhou aqui na Terra, trabalhando no espaço, junto com espíritos maravilhosos. Né? Pessoal, então, eu peço a vocês, vocês não saiam daqui, eu vou me desconectar, mas imediatamente me conectar com o meu amigo Silvio Mariano, para ver o que é que Silvio Mariano traz para a gente na noite de hoje, ok? Então, um piscar de olhos, não saiam daí. Pessoal, como eu falei, num piscar de olhos, já estou aqui com o meu amigo Silvio Mariano, e nessa resenha fantástica que a gente faz, né? Trazendo sempre um autor diferente. Hoje, na noite de hoje, vocês já sabem que é Zalmino Zimmermann. Silvio, meu querido, boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite aos amigos que nos assistem. O que eu trago na noite de hoje é essa obra-prima de Zalmino Zimmermann, Teoria da Mediunidade. Por aí vocês já podem ver a qualidade do livro de Dr. Zalmino. E o próprio Bruno já fez comentários sobre o livro Perispírito, mas a gente sempre dá um reforço, porque é uma obra que merece ser prestigiada. Meu amigo, então fale aí, essa obra Mediunidade é um compêndio, como é ela? Ele é um compêndio, é um livro, vamos dizer assim, que ele analisa o trabalho mediúnico, que é um livro de quase 900 páginas. Então, você veja, normalmente, o Zalmino, ele tinha uma ideia de fazer uma enciclopédia do Espiritismo. Então, nessa enciclopédia do Espiritismo, ele ia preparando livros de alta qualidade sobre os vários temas. Então, ele fez um deles, foi Perispírito, o outro, Teoria da Mediunidade, Compêndio de Espiritismo, também foi outro livro dele, de Dr. Zalmino. Então, a ideia dele era concretizar uma série de livros de tal maneira que desse aquelas informações que a pessoa queria saber sobre mediunidade, podia ir no livro dele, Teoria da Mediunidade, encontrar sobre os grandes médiuns, os tipos de mediunidade, essa mediunidade, como era que atuava, as análises que eram feitas pelos estudiosos, uma análise sobre animismo, e, ao mesmo tempo, ele analisava, vamos dizer, figuras magnânimas de escritores até do Brasil que traziam grandes informações. Herculano Pires, Hermínio C. Miranda, doutor Hernando Guimarães. Então, ele é um homem de uma bagagem, porque ele era como você já comentou, um juiz, professor, um homem que mantinha uma didática exemplar, uma didática que nós sabemos, esse pessoal de direito é muito talhado assim para aulas e estudos. Então, o doutor Zalmino Zimmermann é uma grande expressão, é um homem que a doutrina espírita fica feliz em ele ter passado aqui pela Terra, já está desencarnado, que, inclusive, participou do Centro Espírita Allan Kardec, de Dona Terezinha, e todos os seus livros são editados lá para essa editora Allan Kardec, que eu digo de passagem. Eu tiro o chapéu pelo nível de produção. Você vê que a escolha do papel, a capa, a contracapa, esse pequeno detalhe que, normalmente, aquele que produz o livro está pensando em fazer um livro para vender e faturar. A gente entende, normalmente, a situação de Dr. Zalmino, que ele queria fazer um livro de alta qualidade, de tal maneira que esse estudo pudesse ser levado para as universidades, pudesse ser levado... E que nós sabemos que algumas universidades do mundo já estudam a própria mediunidade em si. Principalmente, eu digo, um país que tem um estudo muito profundo em termos de mediunidade é a Inglaterra. Mas eu acho que os conceitos aqui que nós já temos, vamos assim, dentro dessa programação espiritual de Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, nós sabemos do alto nível de informações que nós já temos. Porque a gente foi capaz de condensar tudo isso
da própria União Soviética, falando sobre Animi, Maksakov, Charles Richer, lá na França. Então, com esses estudos, há um complemento de dados muito significativo. Então, doutor Zalmino Zimmermann, eu tenho o maior respeito à figura dele. Meu amigo Silvio, o Zalmino, tanto na obra Perispírito, quanto na obra Teoria da Mediunidade, ele aborda muito a questão do perispírito, não é, Silvio? E até a nomenclatura, ele coloca... Você podia falar algo sobre isso? O nome perispírito foi criado por Allan Kardec, porque foi no item 93. Então, Kardec dá uma descrição que é perispírito. Apesar que nós sabemos que o próprio Zalmino já faz referência de outros nomes, na Grécia, no Egito, inclusive no livro Compêndio de Espiritismo, eu vou fazer uma pequena leitura que Paulo, na primeira Epístola aos Coríntios, 15:44, designava como corpo espiritual, que é um nome também muito bonito e muito aceito por até grandes autores. Às vezes, em vez de coloca essa palavra de Paulo. Uma outra coisa que a gente tem que ver é que o perispírito é um conjunto dessas informações que nós temos, né, que muita coisa ainda vinha à tona dentro desses estudos. A matéria, pelo menos eu tenho pessoalmente uns 4 ou 5 livros sobre perispíritos, mas o assunto não está fechado. A cada dia vem informação, é uma tecnologia nova que, vamos dizer, do ponto de vista científico, e nós sabemos que o Kardec sempre dizia o seguinte, que nós deveríamos sempre acompanhar a ciência. E nós sabemos que a ciência hoje tem aparelhos, vamos dizer assim, extremamente sensíveis. Hoje, nós já verificamos com essa ressonância magnética o cérebro funcionando. Quem era que poderia imaginar um negócio desse? Não é? A sinapse, esses processos químicos do cérebro. Então, é algo que a gente, vamos dizer assim, tira para a figura de Kardec, dele pegar um nome e consolidar, que hoje nós sabemos que a palavra perispírito está consolidada. E o próprio Zalmino em si, ele faz muitas informações e aprofunda a questão. Silvio, ele também faz um estudo e mergulha na questão da cremação, não é mesmo? Exatamente. A cremação é um assunto assim, relativo. Eu assisti o Pinga Fogo 70 de Chico, quando alguém perguntou se, vamos dizer assim, se era lícito fazer a cremação. Então, o Chico disse, olha, está do meu lado, Emmanuel, e ele está dizendo que não há problema nenhum, porque nós sabemos que no Oriente, principalmente na Índia, a cremação é uma realidade. Grande parte do pessoal não há sepultamento, há cremação dos corpos. Mas nas obras, basicamente de André Luiz, que ele também faz um estudo sobre o perispírito, nós sabemos que ele fala sobre a questão, por exemplo, dos suicidas, que diz que o suicida normalmente fica impregnado daquele momento e muitas vezes ele fica ligado aos despojos, vendo, vamos dizer assim, a sua decomposição e sentindo muitas vezes esse efeito. A semana passada, um amigo nosso, meu e seu, foi Trajano, me fez uma pergunta. Me perguntou sobre a pergunta 155A do Livro dos Espíritos, que fala sobre exatamente a ligação da matéria com o corpo. Mas, nessa ligação, ele me perguntava como é que eu achava em relação à pessoa que é levada, feita a cremação. Quer dizer, reduz o corpo todinho exatamente a um pó, praticamente uma semana. Aí eu fiquei matutando aquela pergunta de André Luiz,
que diz que o suicida ia exatamente para o despojo, porque ele ficava muito ligado, impregnado. E com essa dúvida, eu pedi ao meu professor Luiz Jorge, eu disse que estava com muita dificuldade de entender, aí me deu uma explicação, passou um zap para mim, explicando que exatamente não é a parte, vamos dizer assim, mental do momento. Tanto faz está exatamente sob forma de cinza, ou se está, como vamos dizer, uma decomposição já avançada. O mais importante, segundo ele, é a prece, a pessoa ser despojada, conforme o próprio livro diz, que para poder, vamos dizer, a pessoa sofrer menos. E a gente sabe que no caso de Chico Xavier, pelas informações de Joana de Ângeles, que ele completou 19 anos, foi até o dia 30, completou 19 anos do desencarne dele. Então, o que acontece? Joana de Ângeles faz um relato, dizendo que a partir do momento que ele acabou de desencarnar, abriu uma estrada luminosa, Chico Xavier foi levado, vamos dizer assim, ao mundo elevado, onde estava Jesus. Quer dizer, dá a entender que Joana de Ângeles participou desse... E disse, não, meu filho, você vai descansar agora das agruras da terra, mas brevemente vamos continuar com o trabalho. Que não para, quer dizer, ainda que nós somos espíritos, não temos essa ilusão de desencarnar para descansar, não existe nada disso. Não é? Inclusive, segundo informações, já uma previsão daqui do 2100 dele reencarnar em Jerusalém, que isso é contada por aquela grande amiga dele lá de São Paulo, Dona Nena Galves, que ele disse na época, estava triste, choroso, ele disse, ô Chico, por que você está triste? Ele disse, não, é porque eu tinha feito um pedido a Jesus para no ano 2100 eu voltar de novo ao Brasil, e meu pedido foi indeferido, porque ele estava precisando, vamos dizer assim, do trabalho, meu trabalho em Jerusalém, por conta de uma série de dificuldades e de reencarnações passadas, tudo isso. Então, a gente vê a grandeza do que é o Espiritismo. Quer dizer, como é que Chico desencarnou, só tem 19 anos, antes de desencarnar, queria voltar para o Brasil, mas você sabe das ligações profundas, daquela dedicação de amor, que é até muito bom, além do nosso querido Zalmino, a gente lembrar da figura do nosso Chico, né, que é sempre presente. Silvio, meu amigo, o Zalmino já esteve aqui no Recife em eventos. Você assistiu a algum evento com o Zalmino? Eu assisti 2 eventos. Um senhor assim, de respeito, assim, considero assim, ele já estava de idade, alto, mas de uma educação, de uma finura. Aquele professor, porque ele, inclusive, além de ser magistrado federal, ele era professor. Então, como aquele professor, nota 10, que tem aquela paciência, educadíssimo. Então, Zalmino, pessoalmente, me deixou assim muito assim feliz em ver um tipo, porque nós sabemos que, normalmente, no meio científico, e ele que tem uma grande bagagem, quer dizer, como juiz eu não posso analisar, mas como espírita, o que ele fez de obra, ele poderia, vamos dizer assim, se achar como se fosse um máximo, uma pessoa, vamos dizer assim, inacessível. Não, pelo contrário. Era como se fosse aquele paizão, aquela pessoa simples, as pessoas faziam pergunta, ele respondia na maior bondade. Simplesmente, eu achei Zalmino uma pessoa fora de série. Isso é a mensagem que ele me passou, e tanto é que eu fiquei, vamos assim, logo no início comecei a adquirir os livros dele, fiz bastante divulgação. O livro que eu mais vendi, que foi o que teve assim mais saída, que depois foi o que saiu depois, o restante, foi o livro Perispírito. Porque a gente sabe que são leituras que não é para qualquer... Tem que ter um pouquinho de bagagem, que é um livro grosso, uma série de entendimentos, mas Zalmino, vamos dizer assim, teve uma ótima receptividade. E o livro, de qualquer maneira, pela qualidade e pela quantidade de páginas, não podia ser tão barato. Mas pessoas levavam e ficavam extremamente admirados com a cultura dele. Pois é. O legado do Zalmino também é a Brahme, não é, Silvio?
a Associação Brasileira dos Magistrados. Trabalho, né, que era a Associação, né, dos Magistrados, né, isso, que tem uma divulgação, mas também era dos magistrados. Ele fazia parte, inclusive, lá na federação, tem umas reuniões anuais, e tem como tem dos médicos, tinha dos magistrados. Então, ele é que presidia essa dos magistrados lá na federação, e a Brad também. Ele é um homem, vamos dizer assim, que tinha visão e sabia que o problema maior nosso, que a gente tem que ter consciência, é que a gente tem que divulgar a doutrina. Não é fazer proselitismo, querer aumentar o número, mas mostrar uma ideia tão linda, tão primorosa, porque nós sabemos o seguinte: o Espiritismo, se fosse dos homens, já tinha acabado há muito tempo. Silvio, um abraço, viu? Até a próxima semana que vem não vamos dizer não, para não acostumar mal. Semana passada a gente anunciou, deixa o pessoal aí na surpresa, né? Valeu, amigão. Um abração, Silvio. Também para você e todos.